Bom, então mais uma forma da gente estar trabalhando com as condições é com a instrução switch case, tá? Que também é uma opção para você tomar decisão. Então, como funciona? O mesmo caso poderia ser resolvido com o switch case. Ao invés de nós usarmos o if e else, nós poderíamos colocar isso aqui em comentário, ou até apagar isso aqui. Não vou pôr em comentário, vai. Vou deixar ali embaixo para a gente lembrar dele. E aqui trabalhar com switch case. Como faria nesse caso? Faria assim. Aqui a sintaxe ele diz: bom, você tem que ter uma variável que define uma expressão. E aí o switch ele vai fazer o quê? Ele vai escolher, ele vai analisar essa expressão. Né? No caso aqui ele colocou papaias, né? Uma fruta. E ele colocou entre parênteses aqui a expressão papaias e falou: caso esse papaya seja orange, ele vai fazer isso. Tá vendo? Caso ele seja essa segunda opção, mangoes. Então, se for mangoes, o que ele vai fazer? Ele faria o que está aqui na frente, que não é nada. Caso ele for papaias, ele faz o quê? Essa segunda opção. Tá? Perceba que ele tem um break. Esse break é o seguinte: uma vez que analisar o case, ele faz o que tem que fazer. O break quer dizer pare por aqui, não analise mais. Ele funciona um pouco diferente do if. Se você não põe o break, ele continua analisando o restante e entrando nos outros blocos. Tá? Ele não é igual o if e else, que ou ele faz o primeiro bloco, ou ele faz o segundo bloco, ou ele faz o terceiro bloco. No switch case, ele pode fazer mais de um bloco, dependendo de se você vai pôr o break ou não. Tá? Então, nesse caso aqui, ele não pôs o break na segunda opção. Tá? Ele falou, se for mangoes ou papaias, tanto faz um dos dois, ele iria fazer isso aqui, ó, mangoes and papaias, tá vendo? Ele ia fazer isso daqui. Então, trazendo para o nosso caso aqui, como que você faz aqui no nosso caso? Bom, seria assim, ó, switch, tá? E aqui eu colocaria a expressão, que no caso seria a média, aí, a média. E aqui eu colocaria o primeiro case, abre e fecha parênteses, né? Você coloca assim, ó, abre parênteses, fecha parênteses, tá? E aqui você colocaria assim, ó, case, dois pontos. Aí aqui eu vou colocar, bom, aí eu posso colocar aqui a condição, né? O caso ele for maior que 7, média maior que 7. O que ele vai fazer aqui nesse caso? Case maior que 7, o que ele vai fazer? Opa, aqui. Case maior que 7, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o aprovado, tá? Ali, aprovado, certo? E colocar um console, colocar um break para ele, break, beleza? Fechou aqui, tá? Case, vamos pegar a segunda condição, a média for maior do que 4 e menor do que 7, vai entrar no segundo bloco, que vai ser o quê? Opa, vai ser o quê? Vai imprimir aqui embaixo recuperação. Eu tô meio maluco aqui com o meu teclado, tá? Tô só aproveitando os textos aqui. Recuperação e outro break, beleza? E case ele não foi nenhum dos dois, caso ele não seja nenhum dos dois, então entra no default aqui, tá vendo? Então essa opção default ele faz o quê? Ele é o nosso similar ao nosso else lá de baixo. Ele fala, não é para fazer outra coisa. É o quê? Se não passar nesse, não passar nesse, só sobrou essa última opção, que seria uma opção padrão, caso nenhuma deles aconteça, tá? Essa aqui é a diferença. E perceba que os cases, ele não tem abre fecha chaves individual, ó. Ele não tem um abre chaves, fecha chaves. Ele é case e dois pontos e uma sequência de instrução. Outro case, né? Aqui o que você está analisando, o valor que você está analisando, dois pontos e as instruções com break, tá? E no final, o que ele vai fazer por eliminatória? Salvando isso daqui, observando, nós temos ali reprovado, tá? Eu até mandei mostrar aqui o valor da média, ele fez errado, né? Era para ele ter colocado aprovado. Por que ele não fez isso aqui? Olha só, se a gente voltar aqui na documentação, nós vamos perceber uma coisa interessante. Perceba que ele está comprando uma expressão, tem que coincidir com o valor do case. Tá? Então, o que isso quer dizer? Olha só o que eu falei aqui. Eu falei aqui, ó, switch, compare a média, o valor da média, com média maior ou igual a 7. Então, não é bem assim que eu tenho que fazer esse caso. Por exemplo, aqui eu falei o seguinte, deixa eu pegar aqui o exemplo. Ele falou, se o que eu tiver aqui na minha expressão, papais, bater com esse,
tá? Bater com esse, aí sim eu vou imprimir o console.log e o break, tá? Se esse valor coincidir com esse. Por exemplo, nesse caso aqui, o média, quando eu faço o cálculo da média, o que eu vou ter? Eu vou ter um número. Então, por exemplo, a média aqui vai ser um número. Aí eu falo, bom, esse número, que deu no caso aqui no exemplo, 7.25. 7.25 bate com média maior ou igual a 7, que seria o quê? True. Esse cara aqui é true. Ou é true ou é falso. Então, 7.25 não é igual a true. Tá? Então, isso aqui foi eu coloquei errado, mas foi até legal que surgiu esse errinho aqui, porque eu já estou aproveitando para explicar isso aqui. Tá? O que você tem que colocar aqui é uma possível saída que bata com um desses cases. Por exemplo, qual é o valor possível para esse case aqui? True ou false. Qual é o possível valor para esse outro case aqui? True ou false. Então, qual é o valor que você quer comparar com média maior ou igual a 7? Então, aqui em cima você coloca true, por exemplo. Se você colocar true, você está dizendo, ó, eu estou buscando alguém aqui que seja true. Caso esse seja true, eu vou entrar. Caso esse seja true, eu vou entrar. Ou se nenhum dos dois for true, eu vou para o default. Tá? Então, eu estou fazendo caso eu encontre alguém que seja true. Então, nesse caso, rodei aqui, ele já mostrou aprovado, porque true coincidiu com média maior que 7, que é o 7.5 é maior do que 7. Coincidiu. Como nós temos o break, então ele não vai para recuperação, ele não vai para o segundo, tá? Beleza? Bom, então vamos lá. E se eu tivesse colocado em comentário break aqui salvo? Perceba que ele imprimiu o segundo independente. Essa que é a grande diferença do switch, tá? Que ele falou assim, ó, encontre um cara chamado true, achei esse cara aqui. Tá? Como não tem break, ou seja, ele já foi para o segundo case, ele não verifica. Ele já verificou esse cara aqui, ele não verifica, ele não depende mais dessa condição, ele vai direto. Tá bom? Se eu colocasse um comentário aqui no break, aqui, ele falou, beleza, você perguntou quem é igual a true, eu entrei nesse cara porque ele é verdadeiro, e os outros eu também vou entrando, porque não tem ninguém me freou. É como se fosse um caminhão sem freio, ele perde o freio. Tá? Então você fala, não, break, para por aqui, ou seja, depois que você encontrar, não quero que você saia executando os próximos cases, tá? E nem o default. Então nós salvamos e aí ele parou por aqui. Tá bom? Já é diferente do if else, que você consegue fazer o desvio, né? Ou é uma coisa ou é a outra. Aqui ele faz o desvio se você colocar o break. Se você colocar o break, ele para. Na verdade, não faz um desvio, ele para. Ele executa esse bloco e para. Tá? Então, essa é a forma correta de você comparar se esse cara aqui, se esse switch, o que você está procurando, bate com as opções do case. Tá bom? E aí você tem uma situação bem semelhante com if else que nós fizemos anteriormente com essa instrução, com essa estrutura condicional switch.